Fala pessoal, tudo bem? Questãozinha ACAF 2026-1. Essa questão foi a primeira questão do vestibular e, na minha opinião, uma das mais bonitas. Ele fala sobre a ressonância magnética, ele fala que tem um equipamento de ressonância magnética, e aí, aqui no meio da questão, ele coloca os dados. Ele diz que esse equipamento ele tem um diâmetro de 1 metro e comprimento de 2 metros. Ele precisa passar por uma manutenção preventiva e, para isso, vai ser colocado um líquido especial até uma altura de 75 centímetros, conforme mostra a figura. Utilizando π igual a 3 e raiz de 3 igual a 1,7, assinale a alternativa que contém o volume exato em litros do líquido que vai ser utilizado na manutenção desse equipamento. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que perceber é que esse equipamento de ressonância magnética, conforme aí o desenho, conforme a figura, é um cilindro. Muito bem. Só que eu não quero calcular o cilindro todo. O que eu quero calcular é o volume do líquido que foi colocado nele. Esse líquido, ele disse que atingiu uma altura de 75 centímetros. Ele está deitado, o cilindro, foi colocado esse líquido, e esse líquido ocupa exatamente essa parte aqui, gente, ó, aonde eu estou colocando a canetinha roxa. Observa, tá, que existe aqui uma superfície plana que delimita a parte de baixo, que é onde tem um líquido, correspondente a essa altura que ele deu aqui, e a parte de cima, que é a parte que está vazia. O que a gente tem que fazer é calcular o volume dessa parte de baixo aqui. Essa parte de baixo, pessoal, é um pedaço do cilindro. Só para você ter uma ideia, tá? Se você fosse pegar essa parte de baixo, desenhar e colocar em pé, seria essa parte aqui, que é esse desenho que eu coloquei. E aí, com esse desenho aqui, você agora vai pensar, como é que eu calculo o volume? O volume do cilindro todo é a área da base vezes a altura. Você já conhece a fórmula. Tá, mas professor, eu não quero o cilindro todo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a mesma fórmula, pessoal, para calcular só essa parte do cilindro. Por que pode usar a mesma fórmula? Porque aqui eu tenho duas bases opostas idênticas e elas estão distanciadas por uma altura, que é o comprimento. Então, o meu volume, fica a dica, pode ser calculado pela mesma fórmula que o cilindro. A minha altura, você continua tendo, tá? Que é o comprimento, exatamente a distância entre essa base e essa base aqui. Então, o nosso comprimento é a altura, eu já tenho. O que vai pegar na questão, gente, é a área da base. Como é que eu vou fazer para calcular essa área da base aqui, gente, ó, que no desenho representa essa parte aqui de roxa que eu estou destacando. Essa parte aqui é uma parte do círculo. Geralmente, quando você tem que calcular partes do círculo, você divide o círculo em regiões que são fáceis de calcular a área. Olha como é que eu vou fazer. Eu vou desenhar aqui um círculo e eu vou marcar essa corda, que eu vou chamar de AB, que é exatamente, gente, ó, essa corda aqui que vai do A até o B. Vou marcar a minha altura, mas já vou colocar em metros, tá? Porque em metros aqui vai ser melhor. Fica 0,75 metros. Muito bem. A chave aqui, pessoal, para calcular toda essa parte de baixo, que eu vou colocar novamente aqui, ó, que é a figura que a gente tem que achar a área que vai servir como base, ela vai ser dividida da seguinte forma.
marca a partir do centro o raio para mim, porque você já conhece a medida, ele disse que o diâmetro é 1, então automaticamente o raio a metade, 0,5, e marca novamente desse lado aqui o raio. Por que que eu fiz isso? Porque eu tenho um triângulo, professor, e quando tem triângulo, fica legal aí de achar a área. Perfeito. Vou pedir agora para você marcar esse segmento tracejado e ele chega bem aqui na minha base, formando 90 graus. E aí a gente vai calcular esse segmento. Tem como calcular? Tem. Observa, gente, ó, que essa parte aqui, que vai do centro até a parte de baixo, é o raio também. Então, 0,5. Essa parte de baixo que é o raio, mais essa parte que vai até aqui em cima, dá exatamente os 0,75 metros. Então, automaticamente, essa parte aqui, ela vai valer 0,25 metros. Muito bem. Agora, eu quero que você olhe para mim o triângulo formado pelo ponto A, por esse ponto aqui, que eu vou chamar de M, e esse ponto aqui, que é o nosso centro. Vou colocar aqui ponto O. Nesse triângulo retângulo, pessoal, eu vou marcar esse ângulo que está aqui. Observa para mim uma coisa muito bonita. O cateto está oposto a esse ângulo, 0,25. A hipotenusa, 0,5. Opa, cateto oposto, metade da hipotenusa, isso sempre quando ocorre o ângulo oposto, 30 graus. Essa informação é fundamental, hein? Cateto oposto, metade da hipotenusa, esse ângulo oposto sempre é 30 graus. Muito bem. Automaticamente aqui, gente, ó, já é 60, né? Para fechar 180. Se você fosse usar o mesmo raciocínio no triângulo MBO, aqui também é 30 graus, tá? E aqui automaticamente é 60. Se você olhar o triângulo AOB, ele é isósceles, né, pessoal? Então, isso aqui é 30, mais um motivo para provar que aqui também é 30. Show! Por que que eu fiz tudo isso aqui? Porque agora eu vou fazer a seguinte ideia. Para calcular a área da base, que é toda essa parte que vai para baixo da corda AB, eu vou dividir essa parte do círculo em duas. A primeira vai ser o triângulo AOB. Depois, professor, eu vou pegar o setor circular, que eu vou marcar aqui de vermelho, ó, para você ver bem, tá? Com atenção. O setor circular é toda essa parte aqui que eu vou marcar, que é exatamente, tá? Essa região aqui. Qual é a ideia do meu pensamento? Se eu juntar esse setor circular de vermelho, que é aqui, mais esse triângulo AOB, fecha toda essa parte que é a minha base. Então, a gente vai calcular um por um agora. O meu triângulo, eu desenhei aqui em destaque, aqui é 0,5 e aqui também é 0,5. O ângulo interno ali, gente, ó, 60 mais 60, 120 graus. Perfeito. Agora que eu tenho dois lados e o ângulo entre eles, eu vou fazer o seguinte, ó. A área do triângulo é só pegar lado vezes lado dividido por 2, multiplicado pelo seno do ângulo 120. Bom, aqui vai ficar 0,25 sobre 2. Seno de 120 é igual ao seno de 60, seu suplementar. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Na questão, ele pediu para você substituir o nosso raiz de 3 aqui por 1,7. Então, eu vou substituir aqui e embaixo eu já vou multiplicar. Essa conta, gente, você pode simplificar, mas não vai ser tão simples, tá?
eu já vou colocar aqui o resultado final. Quando você multiplicar em cima e dividir embaixo, vai ficar 0,10625 metros quadrados. Muito bem. Calculei a área do triângulo, agora vamos calcular a área do meu setor circular. Setor circular, gente, ó, eu tenho o raio 0,5 e eu vou precisar agora do ângulo central. O ângulo central aqui, gente, ó, vou marcar bem específico para você ver. É esse ângulo que está aqui, ó. Esse é o nosso ângulo central. Como tudo é 360, uma volta toda, em cima você já tem 120, automaticamente esse ângulo é o que falta para 360, 240 graus. Então, só esse setor já vale 240 graus, pessoal. Muito bem. Você vai colocar aqui para mim o ângulo e agora, para calcular a área do setor, eu vou montar rapidinho aqui uma regra de 3. 360 é o meu círculo todo, π vezes o raio ao quadrado. Somente o ângulo de 240 vai me dar a área do setor circular. Como são grandezas diretamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado aqui, e aí aqui eu já vou colocar o π igual a 3, que foi o que ele pediu para mim. 0,5 ao quadrado, 0,25. Muito bem. Aqui eu vou simplificar. 36 com 3 aqui vai dar 12. O 12 com 24 eu já vou simplificar. Fica 2 multiplicado por 0,25, 0,5 metros quadrados. Pronto. Achei a área do triângulo, achei a área do setor. Lembra, tá, que a área da base é formada por a soma desses essas duas regiões. Então, aqui, quando eu somar, gente, ó, você vai ter exatamente como área da base 0,625 aqui. Muito bem, tá? Então, esse é o nosso primeiro e mais difícil resultado, calcular a área da base. Agora, para calcular o volume, gente, novamente, tá? Eu vou pegar a área da base e vou multiplicar pela altura. Quando você multiplicar, isso aqui vai ficar 1,2125 metros cúbicos. Não tem essa alternativa, porque eu tenho que passar para litros. Passar para litros, multiplica por 1000, anda 3 casinhas aqui para a direita. E aí, finalmente, pessoal, chegamos no nosso resultado. O mais trabalhoso aqui é exatamente achar a área da minha base, tá? Então, foi bem detalhado aqui, parte por parte, para você, para conseguir chegar no nosso objetivo, que é calcular essa parte onde tem o líquido. Olhando as alternativas, pessoal, a alternativa correta, a alternativa B. Muito bem, boa questão, sugiro que você refaça, tá? Parte por parte e estude bem. Questãozinha pode cair aí a ideia novamente no próximo vestibular.